Graça e paz, a paz do Senhor Jesus a todos. E é com grande alegria que estou aqui, novamente para falar um pouquinho da palavra do Senhor para vocês. Amém? E eu espero que vocês entendam. Não estou aqui criticando ninguém, tá? E hoje o assunto, eu estou falando isso porque o assunto de hoje é bem delicado, tá? É um assunto que quase ninguém aceita. Até alguns evangélicos não aceitam este assunto, tá? Por isso que eu estou falando que é um assunto delicado da gente estar falando. E por que guardar o sábado? Esse assunto que eu vou falar hoje com vocês, tá bom? Então, antes de eu começar, vamos chamar a presença do Espírito Santo, para que ele me direcione nas palavras certas, que ele me direcione no que eu devo falar e o que eu devo não falar. Amém? Então vamos lá. Estou aqui com a Bíblia na mão e a oração é assim: Senhor, me direcione cada palavra que eu for falar, que não seja eu, mas seja sim o Teu Espírito Santo me usando. Em nome de Jesus, tome conta, Senhor, do meu pensamento, do meu agir, do meu falar. Que o Senhor esteja aqui agora, direcionando esse vídeo, meu Pai, esta mensagem, em nome de Jesus. Amém? Então vamos começar. Então, se vocês me conhecem aí, vocês sabem que eu vou logo direto ao assunto. Não gosto de ficar muito enrolando, né? Porque cada tempo, cada minuto, cada segundo é precioso. Me perdoa, irmão, se a imagem não estiver muito boa, ou se às vezes o som não esteja muito bom. O meu celular não é muito bom nesses vídeos aí, mas nós estamos tentando fazer o melhor, tá? Conforme eu vou melhorando. Pessoal, vamos lá. Então, esse assunto, como eu falei, é delicado, é muito importante também, tá? E eu quero falar um pouquinho para vocês, um pouquinho da minha trajetória até chegar aqui hoje, né? Se eu trouxe esse assunto para vocês da guarda do sábado, é porque eu resolvi guardar o sábado. Ah, mas por que você, resolveu fazer isso? Eu fui católica, eu iniciei no meio católico, eu nasci, minha mãe e meu pai eram da congregação, mas eles se divorciaram e minha mãe foi para a igreja católica. E eu cresci na igreja católica até mais ou menos uns 30 anos, né? Fiquei na igreja. Depois da igreja católica, eu fui para a evangélica, que é a Assembleia de Belém. Fui para lá, foi muito gostoso, me batizei, comecei a ter um encontro com Jesus. E aí eu comecei a aprender muito mais sobre a palavra de Deus. E nessa palavra de Deus, eu comecei a estudar muito, né? Eu estava no primeiro amor, então eu queria me dedicar ao máximo à palavra de Deus. E eu entendi, depois de alguns tempos de estudo, que o meu batismo tinha que ser em nome de Jesus. Por quê? É outro tema muito complicado também de se falar. Porque tudo na palavra, tudo na Bíblia é feito em nome de Jesus. Então, para libertar, para salvar, para curar, tudo é feito em nome de Jesus. E o que aconteceu? Eu falei assim, não, se tudo é feito em Jesus, somente o nome dele basta para que eu seja salva. Eu quis o batismo em nome de Jesus e eu mudei de ministério, porque assembleias, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Como essa é uma outra parte, porque a igreja primitiva, até 300 anos depois de Jesus, batizou em nome de Jesus, assim como todos os discípulos, os apóstolos, né? Eles batizaram em nome de Jesus. Depois, passado algum tempo, a igreja católica, né, romana, mudou o batismo para a Trindade, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não vou me aprofundar nesta outra parte, que isso aí seria um outro vídeo para me poder explicar. Mas o que seria suficiente para que eu entendesse que eu deveria batizar em nome de Jesus foi que só o nome dele já bastava. Só o nome dele cura, liberta e lavaria os meus pecados. Eu mudei de ministério e me batizei em nome de Jesus. Fiquei ali muitos anos, mas a guarda do sábado me incomodava. E como eu também, a gente vai estudando, né? A gente vai entendendo. E eu questionei várias vezes o meu pastor sobre o sábado. Ele disse que não, que a gente poderia guardar qualquer dia, isso que era importante. Mas a gente, na verdade, não guardava nenhum dia para o Senhor, né? Fala o domingo, mas o domingo também a gente nunca guardou de verdade. A gente sempre trabalhava todos os dias, não tinha um dia específico para falar assim, hoje é o dia sagrado do Senhor para a gente adorá-lo. Então era sempre a busca dos nossos afazeres. O que aconteceu? Deus me revelou o sábado e eu comecei a me questionar sobre a guarda do sábado, que eu entendi que o sábado, fui estudar o dia do sábado, descobri que ele significa descanso. Ele é um detox divino, né? Que Deus deixou esse dia pra gente descansar dos 6 dias atropelado, atormentado de trabalho, de tarefa, de cuida, corre pra cá e corre pra lá, para que a gente não tivesse que tomar remédio, sofrer de depressões, de ansiedades, de esgotamento mental e físico. Muito bem, até aí ótimo, descobri que o sábado é um dia de descanso. Eu descobrindo que o sábado é um dia de descanso, vocês vão falar, nossa, mas você não tinha lido que é um dos mandamentos de Deus? É isso aí. Eu tinha lido, eu tinha questionado o meu pastor, mas ele falava que não tinha nada a ver, que depois que Jesus veio, tudo mudou, era lei, nós estamos na graça, né? Muito bem. Então, mas assim como a igreja mudou o batismo em nome de Jesus, um dia eu questionei isso ao meu pastor. Se 300 anos todo mundo batizava em nome de Jesus para perdão dos pecados, e impunha a mão e recebia o dom do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, mesma coisa, mudou o sábado para o domingo. Porque diz que era a ressurreição de Jesus. Sendo a ressurreição de Jesus, então agora vamos comemorar o domingo. Mas em nenhum lugar na Bíblia falava que a gente deveria guardar o domingo, porque é o dia da ressurreição de Jesus Cristo, né? Até Jesus não ressuscitou no sábado, ele ressuscitou no primeiro dia de trabalho, porque mãos à obra que Jesus não voltou a trabalhar. Muito bem. E depois de muitos questionamentos, Deus já tinha falado comigo várias vezes sobre o sábado. Não foi só um questionamento que eu tive com o meu pastor e comigo mesma. O dia do acidente da minha filha foi no dia de sábado e eu estava fazendo meus afazeres. E eu lá no hospital, quando a minha filha estava lá sendo avaliada pelo médico, saiu a palavra assim, ó, lembra-te do dia do sábado, o dia do Senhor, né? E aquele dia eu não estava cuidando das coisas de Deus, estava cuidando dos meus afazeres, limpando a minha casa. E Deus falou isso aí para mim no dia do acidente dela. E ainda outra palavra que ele me deu, ele falou assim, eu vou salvar a sua filha, mas é para testemunho. Era para testemunhar o acidente dela, a vida dela, a minha vida depois do acidente.
Muito bem. Esse foi o primeiro, mas eu peguei só a parte de salvação da minha filha, de dar testemunho, mas eu ignorei o dia de sábado, né? Até conhecer uma pessoa que me falou assim, ó, Deus escreveu os 10 mandamentos. E ele escreveu na Bíblia, na Bíblia, a única parte que está escrito pelos dedos, ó, o dedo do Senhor, é os 10 mandamentos, que ele escreveu na pedra, nas tábuas de pedra e entregou a Moisés. Falei, nossa, mas como isso pode ser verdade, né? Que toda a Bíblia é escrita pela mão do homem, inspirada pelo Espírito Santo. Mas a única coisa que Deus escreveu com seus próprios dedos foi os 10 mandamentos, tá? Aí eu quis prova, eu quis saber se realmente estava escrito isso na Bíblia. E vocês não vão acreditar que está escrito aqui, está lá em Êxodo, tá? Em Êxodo 31 e o capítulo 24. Então vamos ler primeiro o 31, capítulo 31 e versículo 18. Então deixa eu abrir aqui, que foi que eu deixei anotado para mim poder ler para vocês, ó. Êxodo 31, versículo 18. Tá falando assim, ó. Deus entrega a lei a Moisés. A lei é os 10 mandamentos. E aconteceu que quando o Senhor terminou de orientar Moisés no alto do monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas do testamento e da aliança, 2 placas de pedra com seus mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Gente, isso já não precisaria de mais nada para me falar para vocês. Por que guardar o sábado? Amém? Se Deus falou aqui, né, que ele escreveu com o próprio dedo dele as 2 placas, entregou para Moisés. Moisés fazia 40 dias que estava lá no Monte Sinai, jejuando e orando. Deus entrega essa placa. Voltando lá no Êxodo, no capítulo 24, e no versículo 12 a 18, ó. Olha o que fala aqui, Moisés na presença de Deus. Então o Senhor disse a Moisés, sobe ao monte, vem até mim e faça aqui. E fica aqui. Eu te darei as tábuas de pedras com a lei e os mandamentos que escrevi para instruição do povo. Instruição do povo. Moisés partiu com Josué, seu cooperador, e subiram a montanha de Deus. Ele orientou os anciões, esperai aqui até a nossa volta. Tendes convoco Arão e Ur. Quem estiver alguma questão, dirija-se a eles. Assim que Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai, durante 6 dias. E a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. 7º dia. E aos olhos dos filhos de Israel, a glória do Senhor aparecia um fogo consumidor fulgurante no topo da montanha. Moisés, pois, penetrou na nuvem e foi subindo o monte. E Moisés permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Entendeu? Então aqui, nessas 2 partes da Bíblia que eu li para vocês, não tem dúvidas mais, que foi o próprio Deus que deu os 10 mandamentos para ser obedecidos.
Aí, muito bem. Então, vamos para os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos está lá em Deuteronômio. Em Deuteronômio, se eu fosse ler todos eles, ficaria grande demais. Em Deuteronômio, capítulo 5, do 6 ao 22, e tem também no Êxodo 20, de 1 a 18. Vamos começar com Deuteronômio, no capítulo 5, no versículo 6. Começando aqui então, fala assim, ó. Eu sou o Senhor teu Deus, aquele que te libertou e fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outro Deus diante de ti. Começa os mandamentos de Deus. Então, não terá idolatrias, né? A idolatria, ela envolve tudo aquilo que você coloca na frente de Deus. Não é só os deuses de estátuas, de barros, mas também é um filho, é um carro, é o dinheiro. Tudo aquilo que você coloca na frente de Deus é considerado idolatria. E olha o que ele falou. Não farás para ti ídolo nenhuma imagem de nada que se assemelhe ao que existe na terra, ou no céu, ou embaixo da terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Então, tudo que você criar, uma estátua, um pau, tudo, semelhança que está no céu, de anjo, no céu, animal, sapo, peixe, nada para você considerar como um Deus, né? Não te prostrará diante desses deuses, tampouco lhes prestará qualquer tipo de culto, porquanto eu, o Eterno, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado de seus pais até a 3ª e a 4ª geração. Daqueles que me desprezam, contudo, dedico amor e misericórdia até a 1000ª geração para aqueles que me amam e obedecem os meus mandamentos. Não tomará em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune aquele que usar seu nome sem o devido respeito. Então, não idolatrar, não dobrar seus joelhos, né? Não tomar o seu nome em vão. Guardar o dia do sábado. Olha aqui o 4º mandamento. Sábado, a fim de santificá-lo, conforme o Senhor teu Deus te ordenou. Trabalharás 6 dias e nele cumprirá todos os seus afazeres. O 7º dia, porém, é o sabate, o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás obra ou trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo ou serva, nem o teu boi, nem teu jumento ou qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro que estiver vivendo em tua propriedade, para que o teu servo e tua serva descanse como tu. Recorda, olha esse versículo é muito importante. Recorda que foste escravo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te libertou e te livrou de lá com mãos poderosas e com braço forte. Por isso, o Eterno teu Deus te ordenou, guarda o dia do sábado. E eu ouvi um debate esses dias, que o cara falou assim, não, é que esse sábado sim era para guardar. Mas era para guardar na época dos judeus que foram libertos do Egito. Não é para nós hoje. Nós somos libertos também. Todo mundo tem o seu Egito, todo mundo tem a sua escravidão. Eu estava na minha escravidão, eu estava presa ao pecado e eu fui liberta. Então não posso esquecer do Egito que Deus me tirou, da libertação que Deus me fez, né? E isso é descansar no Senhor, no seu sábado. Então tem gente que fala assim, não, é só para a antiga lei. O sábado é só para a antiga lei. Então, posso adorar hoje imagens, esculturas? Posso fazer um santo para mim bem lindo, bem caprichado? Posso fazer um anjo com asinhas, né, douradas? E posso adorar esse anjo? Posso fazer isso? Posso me prostrar? Posso tomar o nome de Deus em vão? Posso fazer isso porque eu estou na graça? Continuando os 10 mandamentos.
Honra teu pai e tua mãe. Então, vou desonrar meu pai, porque isso foi falado lá na lei de Moisés. Deus escreveu lá na lei de Moisés. Então, agora eu não preciso cumprir mais isso. Ah, mas Jesus curou no dia de sábado. Jesus trabalhou no dia de sábado. Ele falou, eu trabalho e meu pai trabalha. Quem somos nós para se comparar com Deus? Deus faz o que quer. Mas nenhum momento ele falou assim, ó, não honra o dia de sábado. Ele falou, faça o bem no dia de sábado. Para de ser fariseu, para de ser religioso, para de ser crente fingido. Porque se você vê uma vaca cair no buraco sua, você não vai lá socorrer ela. Foi isso que Deus quis dizer. Eu não vou curar, eu não vou trabalhar para Jesus no dia de sábado. Eu não vou fazer uma faxina para uma pessoa que está doente no dia de sábado. Eu não vou pregar o evangelho. Entendeu? Deus não falou que não é para gente fazer nada no dia de sábado. Ele falou, faça o bem. Faça o bem. Entendeu? Foi isso que Deus deixou o exemplo. Jesus veio para quebrar dogmas. Porque antigamente as pessoas eram mortas quando pecava, quando adulterava, quando regredia às leis do sábado. Então Jesus veio para quebrar essas leis severas. Por quê? Na partir da graça, nós não devemos adorar outros deuses. Nós devemos honrar pai e mãe. Nós não devemos tomar o Deus em vão. Né? Não devemos nos prostrar a outros deuses. E que mais que ele falou? Honra teu pai, né? Para que nossos dias sejam longos. Ele falou também, ó, no versículo 17 do Deuteronômio 5, os 10 mandamentos. Não assassinarás. Ah, mas então assassinarás está na lei. Posso assassinar quem eu quiser. A hora que eu ficar com uma raiva, posso ir lá matar aquela pessoa. Não cometerás adultério. Versículo 18. 19. Não furtarás. Não roube. Não mate. Não traia seu esposo, sua esposa. Não traia seus amigos, suas amigas. Né? Não darás falso testemunho. Não cobiçará a mulher do próximo. Não cobiçará nada que é do outro. Então, pois é, pessoal. E aí cai a ficha como se tivesse jogado um balde de água fria em mim. E eu falo, meu Deus, o que nós estamos fazendo? Se Deus escreveu com o seu próprio dedo nas pedras, e o sábado faz parte dos 10 mandamentos, por que nós estamos excluindo os sábados de pessoas? Por que nós não estamos obedecendo um mandamento? E estamos obedecendo todos os outros, mas esse um não. Esse um não é importante. Esse um nós pode ser qualquer dia. Os evangélicos, as pessoas que lê a Bíblia, que sabem dos 10 mandamentos, não, isso não é importante, né? E é assim que nós estamos entendendo hoje a Bíblia. A lei. Jesus trabalhou no sábado. Jesus aboliu o sábado. Jesus, ele não ia fazer uma coisa dessa, abolir o sábado. Todo sábado Jesus estava na sinagoga, ensinando, pregando o evangelho, curando enfermos. Ele só quis dizer assim pra gente assim, ó, não seja tão fanáticos. Hoje, lembra da mulher lá que era para ser apedrejada na lei, porque ela adulterou. Mas ela não foi apedrejada quando Jesus estava aqui. Por quê? Jesus veio mostrar que ele era o perdão. E que ele tinha esse poder para perdoar, porque ele era Deus aqui conosco. Ele tinha esse poder de perdoar pecados. Então ele falou para assim, ó, tira a primeira pedra quem não tem pecado. E as pessoas foram saindo de fininho, porque a palavra dele era muito forte, era muito poderosa. E aí, mas não foi cumprida a lei, porque ela não foi apedrejada. Jesus era o próprio Deus conosco.
Ele a perdoou. Quando Jesus vem, o véu é rasgado. Então, mas então se nós não obedecer, então nós temos que fazer tudo que está na lei. Não. Jesus não veio abolir a lei. Ele veio fazer com que a lei fosse cumprida, mas do jeito certo, do jeito correto. Não é mais a pedra por pedra, olho por olho, dente por dente. Não. A base é o amor. Por isso que ele fala que se você não tiver amor, você não tem nada, nada de Deus. Porque Deus é amor, é justiça, tá? Ele é justiça também. Ele é amor e justiça. Então eu entendi que o sábado não foi só criado para os judeus. Que o sábado não é um dia como outro qualquer. Mas temos que adorar a Deus todo dia? Claro, temos. Tem gente que não adora nem um dia, piorou no dia de sábado, né? Mas é assim, nós temos que adorar a Deus todo dia, temos que fazer as coisas certas todos os dias. Só que Deus deixou um dia para você, lembra-te do dia do Senhor. Então ele não falaria assim na palavra dele agora aqui nos 10 mandamentos? Lembra-te o dia do Senhor. Porque muitas pessoas iriam esquecer. Muitas pessoas iriam abandonar o sábado para colocar outro dia no lugar do sábado. A escola dominical, dia do Senhor. Que Bíblia que fala que domingo é o dia do Senhor? A não ser o regimento católico romano. Vamos estudar história, vamos estudar a Bíblia, gente. Eu fiquei muito tempo. Só que eu sou uma pessoa aberta, entendeu? Se você vir me provar, eu sou muito aberta. Eu entendi o batismo em nome de Jesus. Eu entendi que sábado não é um dia qualquer. Que o sábado do Senhor é um dia diferente para a nossa vida. É um dia da gente fazer coisas diferentes. Se eu ver uma pessoa doente, sem condições de limpar a sua casa, eu vou lá fazer. Eu posso ir lá fazer, eu estou fazendo bem. Isso me edifica. Fazer uma visita para uma pessoa que está doente. Levar uma palavra de Deus, levar um remédio. Se eu estiver morrendo, se aquele dia aconteceu o meu filho ficar doente com febre, eu vou socorrer meu filho. Entendeu? Eu vou socorrer qualquer pessoa que estiver caída na rua. Porque Jesus veio para quebrar esses dogmas tão severos que eles tinham colocado sobre os seres humanos. Nem eles cumpriam, eles queriam que as pessoas cumprissem esses dogmas terríveis, né? E quem desobedecia o dia do sábado era apedrejado, era morto. Então Jesus veio para isso, para trazer o amor. E outra coisa importante que Jesus mostrou para a gente. Se você... mas você é perfeita, não sabe isso que eu ia falar agora. Se eu quebrar alguma coisa no sábado, que não é para me fazer, eu posso pedir perdão para Deus. Senhor, me perdoa. No sábado que vem, eu vou tentar, eu vou dar o melhor meu para o Senhor. Se eu errei nisso, eu quero não errar mais. Deus me perdoa. Eu não vou ser apedrejada como antigamente, né? Se você fez um outro pecado, mentiu, roubou, é a mesma coisa do sábado. Tem gente que falava assim, não, mas você acha que você vai conseguir guardar o sábado? Por quê, gente? Por quê? Só que hoje que eu estou tentando obedecer os 10 mandamentos de Deus, eu vejo que o sábado é um obstáculo. As pessoas veem a gente como loucos. Até os crentes falam, pra que isso? Você é doida. Guarda qualquer dia, né? Por que será? Por quê? Por que Deus deu os 10 mandamentos? Os 10. E a gente tem que hoje, na lei, na graça, guardar só 9. O que tem contra o sábado? Pensa bem nesse mistério. Pensa bem nesse mistério. Mas envolve salvação? Envolve, irmãos.
Eu entendi que envolve salvação. Se eu não guardo o sábado, eu vou ter... Não, isso é só com Deus. Quem sou eu para dizer para você se você vai ter salvação ou não? Para mim, eu vou falar. Por mim, pelo que eu já estudei da Bíblia, pelos 10 mandamentos de Deus. Se Deus Todo-Poderoso, no fogo lá no Monte Sinai, escreveu os 10 mandamentos, obedecei os meus mandamentos. Em toda a Bíblia está falando, obedecei os meus mandamentos, obedecei os meus estatutos e meus mandamentos, obedecei os meus mandamentos. Mas ninguém consegue obedecer os 10 mandamentos certinho. Não importa, não importa. Você está fazendo o possível para obedecer os 10 mandamentos? Você está fazendo o possível para obedecer os 10 mandamentos? É triste, irmãos, porque tem gente que tem comércio, trabalha no dia de sábado é o dia que mais vende no comércio, porque o povo parou na sexta e sábado é o dia de comprar gostoso. Irmãos, quanto engano nós estamos vivendo hoje. Quanto engano. A igreja primitiva nunca deixou de guardar o sábado. A igreja primitiva batizou em nome de Jesus. Aquelas 300.000 almas lá em Atos dos Apóstolos foram batizadas em nome de Jesus. Mas Jesus em Mateus 28 mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas Jesus falou, eu vim em nome do meu Pai. E vocês não creem. Se eu viesse em nome de qualquer outro, creria em mim? E na Bíblia fala, tudo que fizer por obra, ou atos, ou palavras, fazei em meu nome. Expulse demônios em meu nome. Perdoe pecados em meu nome. Cure enfermos no meu nome. Guarda os meus estatutos e os meus mandamentos. E que a gente faz? Vamos seguir os dogmas. Vamos seguir o sistema. Um sistema burocrático que vem, que te cerca e que faz você não obedecer isso daqui, o sistema. O sistema faz você não obedecer a Bíblia. A Bíblia em si, ela fala, o tempo todo Jesus fala nas palavras dele. Obedecei os meus estatutos e os meus mandamentos. Quais são os mandamentos, gente? As outras leis, porque era feito sacrifício, foi abolida, porque Jesus veio com todo amor, com toda graça, com toda misericórdia possível. E ele ensinou a gente como deve agir. Como eu devo guardar o meu sábado? Amando as pessoas, amando a minha família, respeitando, lembrando da criação dele, que as árvores, a natureza... Irmãos, estou lutando ainda para conseguir me encaixar, porque eu trabalho de segunda a sexta e sábado até meio-dia as coisas é aberta. É o dia que eu tenho para fazer todas as coisas minhas que eu fazia e eu não faço mais. Aí no domingo tá tudo fechado, não tem como eu fazer nada. Mas Deus tem me dado graça para me fazer em poucos minutos. Às vezes eu pego um dia de abonada e eu vou fazendo as coisas. E Deus tem me dado graça para me conseguir. Tenho tentado conciliar meu trabalho doméstico durante a semana. E é muito difícil guardar o sábado do Senhor no sistema que nós vivemos hoje. É como andar na contramão, tá? E não foi fácil e não está sendo fácil obedecer a Deus nos seus 10 mandamentos. Lembra-te do dia do sábado, o dia do Senhor, o dia do descanso. Não corra atrás das suas coisas. Você tem 6 dias para correr atrás das suas coisas. Mas o 7º dia é o dia do Senhor.
Só ele tem nome: descanso. O primeiro dia da semana é o sábado. A segunda já é o segundo dia de trabalho. E nós não podemos negligenciar algo que Deus escreveu com a sua própria mão, com seus próprios dedos. Não adianta você ficar se enganando, pensando igual eu pensava. É época da lei, é época de Moisés. Deus aboliu o sábado e o homem escolheu o domingo, porque é o dia da ressurreição. O homem escolheu o domingo, tá? Mas Deus não falou do domingo em nenhum momento. Deus escolheu o sábado. E os 10 mandamentos não foram abolidos. Tanto que todo mundo hoje fala, todas as igrejas católicas, evangélicas, todas: não furtarás, não rouba, não traia, não mate, honra teu pai e sua mãe, não cria outros deuses, ídolos para você. Não é? Mas deixou fora o sábado. Esse mandamento nós não queremos seguir. A Igreja Católica colocou o domingo e nós vamos obedecer. Vamos obedecer o sistema. O sistema. Então, o dia que você ouvir meu vídeo, você vai saber. Você vai ter certeza, em nome de Jesus, que você está desobedecendo o mandamento de Deus. Você quer seguir o sistema? Pode seguir, ninguém vai te impedir, ninguém vai te proibir. Cada um faz da sua vida o que quiser. Só que a partir de hoje, eu não sei quantos vídeos você já assistiu, mas a partir de hoje você está vendo que você está seguindo um sistema. Igrejas evangélicas protestantes da Igreja Católica, vocês estão seguindo aí um sistema católico. Estão seguindo o sistema. Procura na Bíblia que lugar que Jesus mandou, que Deus mandou. Deus mandou você guardar o domingo. Que domingo é o dia do Senhor. Pode me chamar do que quiser, mas eu estou aqui hoje para explicar para vocês por que eu passei a guardar o sábado. E por que é importante guardar o sábado. Porque assim como é importante obedecer os 9 mandamentos, é importante guardar o que faltou, é o 4º mandamento. Lembra-te do dia do Senhor. E é com triste pesar que eu fiquei 13 anos na igreja sem ter essa noção que eu estava obedecendo um sistema. Os outros falavam, eu escutava e obedecia. Os outros falavam, eu escutava e obedecia. Sem olhar para a Bíblia. Sem olhar para cá. Deus não aboliu o sábado. É a triste notícia para você. Quer seguir o sistema? Segue. Quer seguir qualquer sistema? Segue. Só que a Bíblia você não está seguindo. Infelizmente. Amém? É triste, irmãos, ver como que as pessoas estão obedecendo os sistemas e não obedecendo os 10 mandamentos. Fala de roupa, fala de maquiagem, fala de cabelo, fala de tantas coisas. Mas e os 10 mandamentos? 10 mandamentos, para mim, é tudo. Por quê? Se você não obedecer os 10 mandamentos, porque Deus deu os 10 mandamentos para nos ajudar, para nos proteger de nós mesmos. Assim como o homem faz lei, obedeça as leis de trânsito. E se ele não obedecer, vai ter um preço alto. Vai ter consequência, dinheiro ou outras consequências. E as pessoas não obedecem, pagam preço. E é igual às leis de Deus. Deus colocou 10 leis, né?
E é triste ver como as pessoas estão seguindo o sistema. Eu entro numa igreja, questiono o pastor, ele dá uma resposta e eu falo amém. Um dia eu estava na igreja, dessa igreja que eu saí. Eu falei, Senhor, me dá uma palavra. Mas se for para mim falar essa palavra lá, antes de eu pensar isso, Deus me deu a palavra do sábado. Aí eu falei, Senhor, não quero falar isso aqui, porque essa igreja aqui não fala, não guarda o sábado. A igreja que eu estou, Senhor, não guarda o sábado. Mas Deus falou para mim assim, é a palavra que eu estou te dando. Aí eu falei, mas tá bom, Senhor, se for para mim falar essa palavra, a irmã que está lá ministrando as oportunidades vai me dar a oportunidade. Mas se ela não me der, quer dizer que não é para mim falar isso, Senhor. E é por isso, na hora que eu acabei de pensar esse pensamento com Deus, a mulher me deu a oportunidade, eu subi no altar e falei sobre o sábado. O pastor explicou sobre o sábado, disse que não tinha importância. E perguntou na igreja se o sábado era mandamento. Teve pessoas que falaram que sábado não era mandamento. Aí ele falou assim, não, é mandamento sim. Mas que adianta guardar o sábado e não guardar os outros mandamentos? Que palavra é essa? Misericórdia, meu Deus. Tem pessoas que nem sabem que o sábado é mandamento. Assim como eu estava cega, eu estou falando agora para vocês. Sábado é mandamento de Deus, escrito pelo próprio dedo de Deus. Eu deixei para vocês aí, ó, vocês podem procurar. Êxodo 31, versículo 18. E também Êxodo 24, capítulo 24, versículo 12 ao 18. Você pode procurar aí na Bíblia sua. Pode ser católica, protestante, evangélica, o que for, procura na sua Bíblia. E assim como eu fui cega muito tempo, eu não consigo mais pensar diferente hoje. Mas se você me provar que isso não é mandamento, que está escrito aqui, tá? E que aqueles também sobre o batismo, é tudo aqui, ó, tá tudo aqui na Bíblia. A gente tem que seguir a Bíblia e parar de seguir sistemas. Sistemas vão levar a gente para coisas ruins. Não vou falar aqui o inferno, né? Porque é um jeito de falar, mas para nós perder a nossa salvação. Os sistemas que a gente vive. Devemos derrubar os sistemas das igrejas que nós estão matando almas, estão matando pessoas com heresias. Eu sou chamada muitas vezes de herege, né? Mas eu tô aqui, ó. Pode me chamar do que quiser. Pode me chamar do que quiser. Se Deus estiver comigo, quem será contra mim? Amém? É isso a mensagem de hoje. O tempo se estendeu um pouco, mas eu quero deixar para vocês que vocês não têm noção, gente, como foi difícil para mim gravar esse vídeo. Passei por lutas terríveis. Faz tempo que eu tenho programado de gravar esse vídeo. Porque teve gente que falou assim, você tantos anos você nunca guardou o sábado. Por que agora você está guardando? Então eu vim aqui explicar. Teria muitas coisas para falar sobre as passagens que eu passei de cada igreja, mas resumi assim, bem básico, né? E se você acredita que a Bíblia é válida, se você acredita no Espírito Santo, pede para Deus te mostrar. Fala assim, me confirma o que aquela mulher falou lá naquele vídeo. Porque, gente, a luta que eu sofri para gravar esse vídeo, se eu falar para vocês que eu tô com uns 3 meses tentando gravar esse vídeo, e cada dia foi um problema, cada dia foi uma luta terrível. Hoje, para mim conseguir gravar, não tinha luminosidade, não tinha visão, e
o celular cheio, tive que descarregar, muitos problemas eu tive hoje para gravar o vídeo. Mas tá aí, amém? Ore a Deus. Pede para Deus te mostrar se eu estou falando a verdade ou não. Amém? Fica com Deus.